Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Profcast nas eleições municipais da Serra. Hoje eu estou aqui conversando com esse homem aqui, que não é nada mais, nada menos do que Aldifas Barcelos, 60 anos, administrador, economista, pai de 2 filhos, casado, uma grande experiência na área da política, deputado federal, secretário de planejamento em mais de uma prefeitura e 3 mandatos à frente da Prefeitura da Serra. Então hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o plano de governo, sobre as ideias do Aldifas. O passado muitos já conhecem também, mas nada impede que a gente pergunte aí um pouco sobre o passado recente. Boa noite, Aldifas. Boa noite, Kelly. Então, boa noite você que está nos assistindo, Blaine também que está aqui nos acompanhando, Wagner, um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. É isso, o currículo é isso que você colocou. Funcionário público efetivo, concursado, economista da Prefeitura de Vitória, professor já da Escola Técnica, ex-professor, uma experiência lá, secretário de Educação. Sei que nós estamos falando aqui com uma grande parte dos profissionais da educação, onde eu já tive o privilégio de ser professor de cursinho, repito, professor de Escola Técnica, como também secretário de Educação aqui da cidade da Serra, um bom período. E é uma alegria estar aqui falando com você, é uma alegria estar falando com você que está nos assistindo também, que Deus possa nos abençoar. Ótimo. Aldifas, você esteve à frente da Prefeitura por 3 mandatos. Seu passado mais recente na política foi concorrendo ao cargo de governador e não foi eleito. E agora você resolveu concorrer de novo para a Serra. O que te fez tentar voltar para a Prefeitura da Serra? A cidade me chamou a responsabilidade. Diante do cenário colocado, diante dos candidatos definidos, a minha definição foi muito na reta final, depois de ter verificado quem viria candidato, e aí me senti na responsabilidade de colocar meu nome à disposição por isso, por amor à cidade, por perceber que os nomes sendo colocados, a cidade corria muito risco, como corre risco, a eleição não está ganha, não existe isso. Então, por entender isso, eu defini colocar o nosso nome como uma opção para a cidade, na base da minha experiência, na base do meu preparo, na base de que a cidade conhece, ou seja, que a cidade não pode correr risco, e eu sou, para a população de verdade, o candidato que não dá risco nenhum para a cidade do ponto de vista de retrocesso, do ponto de vista de perder o que conquistou e do ponto de vista do avanço também, pela minha experiência, por ser um candidato mais preparado, por ser um candidato que durante mesmo esses 4 anos sem ter mandato, estudou, visitou grandes cidades, pequenas cidades, ou seja, então a razão principal é isso, ou seja, eu não vivo da política, graças a Deus, sou concursado, sou funcionário, eu tenho uma esposa médica totalmente independente, meus filhos, a minha família, nenhum deles aqui vivem de política ou sobrevive de cargo comissionado, graças a Deus, não estou aqui questionando quem faz isso, respeito, não acho que é o certo, as pessoas colocarem aí pai, irmão, filho, se tudo virar cargo comissionado de prefeitura ou de outros órgãos públicos, eu não acho isso certo, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu acho que isso não é isso que a população espera. E a cidade sabe que eu não sou esse político que usa essa prática. Então, estou vindo muito por uma questão de responsabilidade com a cidade. E o contexto político que a Serra vive hoje, a gente vê nas ruas uma divisão. Então, a gente encontra um grupo de pessoas pedindo renovação. Então, a gente não quer mais do mesmo, a gente quer uma renovação, enfim. E, por outro lado, tem um outro grupo que diz que 4 anos é muito tempo para se arriscar em algo radicalmente diferente. E o senhor é o único que não é um risco. O senhor hoje já tem uma experiência de 3 gestões somente à frente da Prefeitura da Serra. Sim. Como que o senhor encara esses 2 lados aí? Cleito, assim, primeiro, nem sempre o novo de fato tem novas ideias. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre o novo está carregado de novas ideias, está carregado de bons princípios, tomar cuidado com isso. Eu acho que a questão não entendo, respeito quem pensa assim, mas a discussão não é o novo contra o velho contra o novo,
Essa, para mim, é uma discussão muito pequena, muito rasa. Eu acho que não é essa, não deve ser essa a discussão. Porque, repito, tem muito novo, só tem aparência de novo, mas tem umas práticas assim, extremamente condenáveis pela sociedade, umas práticas totalmente condenáveis para a população. Então, tomar cuidado com isso. Como também não é questão de idade, ou seja, tem muita gente também aí, né, que tem uma certa idade e que tem uma bagagem enorme, que está com uma vontade enorme, que está com um desejo enorme, está com uma disposição enorme. Eu acho que essas coisas estão muito mais dentro do que na aparência. É a leitura que eu faço, eu estou aqui para julgar ninguém, mas eu alerto a população sobre isso. Vou repetir, nem sempre o novo vem com novas ideias, nem sempre o novo tem bons princípios, nem sempre o novo está carregado daquilo que a sociedade precisa, de ética, de transparência, de honestidade, de bons serviços. Então, gente, tomar muito cuidado. Mas eu compreendo, assim, eu entendo um pouco isso e eu quero conversar com a sociedade sobre isso. Agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com você e colocando essas questões. Que eu acho que a discussão tem que ser essa, ou seja, quem de fato tem novas ideias, quem de fato está mais preparado, quem de fato está com mais vontade de fazer, quem de fato carrega isso dentro de si, né? Eu acho que essa é a discussão. Eu sempre falo assim, fui prefeito no terceiro mandato e talvez não, eu fiz as questões mais significantes, mais importantes, com maior peso do que até no primeiro. Foi no terceiro mandato que eu fiz o Hospital Materno Infantil, iniciei e terminei. Fico discutindo quem é a mãe, quem é o pai, o que eu acho isso, mas a sociedade sabe que eu comecei e eu terminei, né? Alguns falam que o hospital foi inaugurado nessa gestão. Não foi não. O hospital serviu até para o Covid. Foi lá, funcionou para atender, né? Teve a questão do Covid de 2020, eu não podia fazer uma grande festa. A inauguração foi feita e o hospital funcionou. Foi no terceiro mandato. A UPA de Castelândia foi no terceiro mandato. Então foram obras assim, fundamentais. O início do contorno do Mestral foi no terceiro mandato. Então, assim, teve coisas assim de um impacto, o queimado, que tem um peso aqui para nós, para a nossa região, para o aspecto da cultura, que foi um resgate depois de 150 anos, foi no terceiro mandato. Então, essa é a questão. E se Deus quiser, no quarto mandato, eu vou fazer coisas assim, de uma vontade, uma determinação maior do que essas que eu fiz no terceiro. Então, assim, Kellyton, nome é difícil, viu, gente? Eu até brinquei aqui, Kellyton, Blaine, Audifax, que alguns me chamam de juntar esse termo fica difícil, muito nome difícil aqui nessa mesa, né? Com todo respeito, tá bom? Com todo respeito de verdade. Então, assim, essa que tem que ser a questão, e isso que a gente tem que discutir, sabe? Também não podemos ficar vendendo terreno na Lua, não. Eu fico vendo candidatos aí que estão começando a vender terreno na Lua. Eu acho que isso deve ser desespero ou com alguma preocupação maior, porque estão vendendo terreno na Lua. Então, tem que fazer as coisas com responsabilidade, com o pé no chão, mas com grandes ideias e grandes projetos que a gente está oferecendo. É isso aí. E na sua fala, você citou aí o Hospital Materno, que foi uma das obras que você fez na sua gestão. Na sua campanha, a gente observa que você tem condições de citar aquilo que você já fez à frente da Prefeitura da Serra. Mas hoje, a Prefeitura da Serra, ela ainda enfrenta graves problemas com relação à saúde. Então, como você citou aí, e é de conhecimento de todos, a gente tem candidatos aí que se fazem nessa situação, que fica na frente de UPA, enfim, cada um sabe qual estratégia que usa. Não estou aqui para condenar isso de ninguém também. Mas a Serra hoje ainda tem problemas nas UPAs, ainda tem problemas com consultas eletivas, enfim. O que você pretende fazer para melhorar esses dois problemas que a Serra ainda enfrenta? Assim, a saúde piorou muito, assim, e teve 4 anos para tentar melhorar e para melhorar do que eu fiz, mas piorou. Ou seja, se você comparar, piorou muito. Eu repito, está faltando remédio nas unidades de saúde, por mais que tenta justificar isso ou aquilo, mas hoje falta remédio. Eu até acho interessante que o candidato aí da atual gestão fala até em voltar ao presencial, ou seja, que bom que reconheceu que online não deu certo na cidade. Então, assim, e a gente precisa melhorar isso online, eu acho que até o questão do agendamento.
até ele reconhece que piorou, que bom, pelo menos isso, que é bom ter a humildade de reconhecer os erros, e a volta do presencial. Então, assim, isso é também do presencial. Então, isso é uma realidade que a cidade piorou em tudo. Falta de remédio, dificuldade de marcação, falta de especialidades, falta de atendimento básico, ou seja, piorou. As UPAs, né, sem atendimento, terceirizou praticamente todos os serviços, e essa terceirização veio muito a desejar do ponto de vista da qualidade do atendimento. Então, assim, nós vamos rever tudo isso, se Deus quiser. Esse é um compromisso que eu tenho com a população, essa será a minha prioridade, assumo esse compromisso para que a gente possa melhorar e avançar cada vez mais nessa questão da saúde, mas está muito ruim. É isso aí. E, candidato, a gente postou aquele vídeo anunciando o Profcast hoje e várias pessoas mandaram perguntas. Muito bom. Que a gente não vai ter condições de responder todas. Aqui tem as perguntas que eles nos mandaram. Sim. Gostaria que o senhor pegasse uma aqui. Agora. Pode dar uma sacudida. Eu já peço desculpas logo, gente, porque a gente não vai ter condições de responder todas as questões. Mas a gente vai tentar aqui o máximo. No final, aquelas perguntas que não forem respondidas aqui, eu me comprometo, vou passar as perguntas para o Difas, que ele pode responder nas redes sociais dele. Se tiver o telefone, eu mesmo ligo para a pessoa, tá? As perguntas são feitas pelo Instagram. Ah, tá. Então tem se ela deixou o telefone, perfil. Então respondo também. Tem o perfil. Essa aqui é da Carol OAG. Ela pergunta assim: quais as melhorias que o candidato pretende oferecer referente à segurança pública? Assim, Carol, eu quero agradecer essa oportunidade, tenho experiência com essa questão, repito, foi o prefeito que implantou a Guarda Municipal na cidade da Serra, foi o prefeito que implantou GGIM, onde o que é isso? É uma coordenação de toda a questão de várias pessoas envolvidas na segurança pública, fomos nós que implantamos, chamando a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal, Ministério Público, Justiça, a sociedade, as igrejas, para uma conversa mensal de acompanhamento da segurança pública no gabinete da Serra, no gabinete do prefeito. Eu falo que quando eu fui prefeito pela primeira vez, eu recebi, infelizmente, o título da cidade mais violenta do país. Nós mudamos essa realidade. Nem mais entre as 150 nós estamos. E nós éramos a primeira. Então, assim, sei cuidar disso. O que nós vamos fazer concretamente? Primeiro, vamos melhorar os equipamentos da guarda. O equipamento está sucateada. Eu tenho recebido muitas reclamações do sucateamento dos equipamentos da guarda. As viaturas paradas porque não estão sendo dada manutenção. Então, esta é a reclamação que eu ouço cada dia. Então, nós vamos rever tudo isso. Vamos ampliar, sim, o número de guardas. É interessante que todo o último ano de gestão do atual prefeito foi assim em 2012 e está sendo agora também. Faz o concurso só no último ano, não tem problema. Se o concurso for sério, for ético, bem conduzido, aprovado pelo Ministério Público, eu vou nomear essas pessoas. Então, você que passou no concurso, tanto dos professores, tanto da questão da guarda, nós vamos nomear você. Você não se preocupa com isso. Então, nós vamos ampliar o número de guardas, porque nós entendemos que isso é fundamental. Vamos criar o botão do pânico do comércio, para que você do comércio tenha acesso direto à nossa guarda. Vamos criar um canal também de telefone, que você possa entrar em contato direto também, você, morador, possa entrar em contato direto com a nossa guarda. Isso é outro compromisso. Vamos fazer com que a guarda também possa ter funcionando 24 horas, não somente até 8 horas da noite, como é atualmente, não somente às 18 horas, e sim a madrugada toda, para ajudar a nossa polícia militar e ajudar você que precisa do apoio da guarda. Então, essas são as nossas propostas, e temos muito mais que a gente vai fazer para você no que diz respeito à sua segurança pública, à nossa segurança pública. É isso aí. Dá para pegar mais um, hein? Isso é um prazer. Essa aqui é de HD Farias. Vai facilitar a escrituração de imóveis populares no município? Hoje é um processo moroso e caro. Olha só, HD, eu fui o prefeito também que implantou as escrituras na cidade da Serra.
Eu falo essas coisas assim com muita verdade, e você pode levantar isso. Eu fui prefeito, né, que dei escrituras para Jardim Carapina, para Gaivota, para vários bairros na cidade da Serra. Né? A atual gestão prometeu dar mais de 20 mil escrituras, não deu nem 2 mil. Eu acho que não deu nem 200, vou até checar isso. Então, assim, essa é uma questão que nós vamos voltar com esse projeto. E tem definido quais são esses bairros. Não vou aqui prometer a você que nós vamos fazer na cidade toda. Tem alguns bairros que é possível ser feito, né? E outros bairros não é possível ser feito. Já consultei nosso jurídico, já tive com os cartórios, porque escritura, registro de escritura, imóvel registrado não é a prefeitura que fornece, são os cartórios que fornecem. E eu sei que isso é muito caro, isso hoje não custa menos de R$4.000, no mínimo. Então isso é muito caro e a população não pode fazer isso. Então nós vamos fazer naqueles bairros que é possível serem feitos, naqueles bairros que a lei permite que a prefeitura faça. Tem alguns bairros que estão irregulares e tem alguns bairros que são regulares. Então a gente vai ter que estudar um a um. Eu tenho aqui no meu celular, após a consulta nos cartórios da cidade da Serra e no nosso jurídico, quais são os bairros que eu posso dar as escrituras. E tem bairros que, repito, que a gente a lei permite. E eu falo, não é na cidade toda. Eu posso, em outro momento, em outra oportunidade, abrir aqui para você quais são os bairros que a lei permite eu hoje dar essa regularização aqui na nossa cidade. Eu não sei se pode aguardar um pouquinho mais, enquanto eu posso ler aqui quais são os bairros, claro, hoje que a lei permite. Se alguém aqui, é bom isso, né? Se a lei aqui falar que um candidato falar que vai fazer isso na Serra toda, não está contando a verdade. Repito, está vendendo para você que está nos assistindo terreno na Lua. Né? Os bairros possíveis de regularização fundiária são. Interessante, hein, pessoal? E é a primeira vez que eu faço isso publicamente. É a primeira vez que eu faço isso de forma muito tranquila, tá bom? Mas é a verdade. Bairro Acréscimo, bairro das Laranjeiras, Bairro Branco, Belvedere, Boa Vista 1, lá em Nova Almeida, Boa Vista 2, Carapina Grande, Cascata, Cidade Nova da Serra, Costa Dourado, Eldorado, Hélio Ferraz, Manel Plaza, Maringá, Nova Zelândia, Palmeiras, Pitanga, Planalto de Carapina, Gaivota, segunda etapa, Parque de Jacaraípe, Porto Dourado, ali Capivaribe, São Judas Tadeu, uma parte também, Taquara 1, Taquara 2, Vila Nova de Colares. São Judas Tadeu é uma parte do bairro, Hélio Ferraz é uma parte do bairro e Maringá também é uma parte do bairro, não são eles os bairros todos. Estes são os bairros que são possíveis do município da escritura. Os outros, se vier algum candidato aqui falando que vai fazer uns bairros fora esse que eu estou citando, está contando mentira para você, eleitor da cidade da Serra. É isso aí. Depois a gente sorteia mais alguma, pessoal. Mas, Aldifas, na eleição de 2020, nós tivemos na Serra uma corrida eleitoral invertida a que estamos tendo hoje. Nós tínhamos o prefeito Sérgio Vidigal, ex-prefeito naquele momento, concorrendo com o candidato indicado pelo senhor, que era o Fábio Duarte. E foi uma briga acirrada, eu lembro muito bem. E quase ali na reta final, a vitória do atual prefeito foi muito pequena. E hoje a gente vive o inverso. Hoje a gente tem o senhor concorrendo com o indicado do prefeito. Como é que estar do outro lado hoje? Primeiro, assim, o nome que disputou há 4 anos atrás, indicado por nós, é da cidade da Serra, tem origem na Serra, tem família na Serra, estudou na Serra, foi vereador na Serra, muito diferente do atual candidato da atual gestão. Todo mundo sabe disso, acho que a cidade, não estou aqui para falar mal de ninguém, mas os cenários são totalmente, além dos cenários econômicos, políticos ser totalmente diferente, o candidato que nós apresentamos é um candidato com história na cidade, com vínculo na cidade, né, com os parentes da cidade, assim como eu
Eu me lembro que né, um avô foi candidato a vereador, um tio meu em 82 foi candidato a prefeito. Eu voto aqui desde os meus 18 anos de idade. Eu voto na Serra desde os meus 18 anos de idade. Na primeira eleição minha, em 82, eu me lembro perfeitamente que um tio meu foi candidato a prefeito, Getúnio Pimentel, em 82. Então, assim, eu estou aqui nessa cidade e acompanho essa história. Igual o Fábio Duarte. Tinha vida aqui, tem história aqui, diferente do candidato atual que está sendo apresentado. Então, além do cenário político ser outro, os candidatos totalmente diferentes. As situações não são as mesmas. O cenário econômico totalmente diferente de 4 anos atrás. Né? 4 anos atrás eu deixei nos cofres públicos mais de 500 milhões de reais. Interessante, você pode ver que o candidato da atual gestão não fala mal em relação a isso. Se eu tivesse deixado algum rombo financeiro, se eu tivesse deixado dívidas, com certeza o atual candidato do prefeito estava falando isso. Né? Ou seja, isso porque eles não vão falar de que eu deixei mais de 500 milhões de reais na conta para a atual gestão. E eu vou receber, em janeiro, uma dívida de mais de 800 milhões de reais. Enquanto o atual prefeito recebeu mais de 500 milhões de reais em conta, ali na conta, nós vamos receber a cidade com mais de 800 milhões. Eu estou falando isso, gente, hoje, dia 17 de setembro. Eu não estou falando isso depois da eleição, não. Estou falando isso agora. Nós vamos receber mais de 800 milhões de reais de dívida. E está lá. É porque a gente não, né, eu posso mostrar a lei que a Câmara da Serra aprovou essa dívida, esse déficit. Ou seja, foi aprovado já um déficit para o ano que vem de mais de 800 milhões de reais. Então, o cenário econômico também totalmente diferente do cenário econômico de 4 anos atrás. E é justamente esse é o tema da nossa próxima pergunta, porque no outro mandato do senhor, o senhor dizia que precisava de um tempo para arrumar a casa. Então, era até essa frase mesmo que o senhor usava. Nesse mandato agora, vai precisar desse tempo para arrumar a casa? Já tem uma previsão de valorização dos servidores no primeiro ano, ainda vai ter que avaliar aí o cenário? Assim, eu fico, né, ou não acredito que seja uma fé, né, dos candidatos aí que estão concorrendo. Eu vou muito mais na falta de conhecimento, outros na falta de não conhecer a cidade da Serra, e fico vendendo, repito, o terreno na lua aí para a nossa população. Os cenários não são dos melhores, a verdade é essa. Eu estou querendo aqui botar medo em lugar nenhum. Alguns acham que eu estou botando medo. Não, eu acho que eles falam isso, repito, por não ter conhecimento da cidade e outro por não ter conhecimento técnico, não conhecer nada, com todo respeito. Mas essa é a verdade, porque os cenários não são bons. O próximo prefeito, isso já foi aprovado na Câmara, eu posso deixar para você e mostrar para você o número da lei onde foi aprovado que o próximo prefeito vai receber uma dívida, um déficit, um negativo, 823 milhões de reais. Isso é verídico. O próximo prefeito vai entrar com o início da plantação da reforma tributária, que vai ser uma queda também na receita. Isso é verdadeiro. Eu não estou aqui criando medo, expectativa negativa, muito pelo contrário. E eu estou preparado para isso. Assim como em 2013 eu recebi um rombo muito grande em todos os aspectos da cidade, recebi também uma queda da receita em função do fim do Fundap, que houve uma queda de mais de 20% na receita da cidade. Eu estou preparado, porque já tive essa experiência de encarar o próximo ano. Então, assim, já estou pensando numa equipe com muita qualidade para que a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito, mas sem nenhum corte, sem fazer nada contra o servidor. Não se preocupe, eu já falei isso para os servidores, como eu falei aqui, coloquei de que eu vou chamar quem foi concursado, seja na educação, seja na guarda, não vamos chamar. Não se preocupe que estão vendendo, eles sim, que estão vendendo mentira e terror, falando de que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Estão mentindo. Estou muito tranquilo em relação a isso. Eu dou essa garantia a você que é funcionário público, né, que você possa confiar em nós. Você sabe que eu sou responsável, mas não terá nenhum tratamento para tirar nada seu, nenhuma vantagem, nenhum direito. Ao contrário, nós vamos aumentar a receita, vamos fazer muito mais por você, não abrindo mão da nossa seriedade, dos nossos princípios, do nosso compromisso com a coisa pública.
É isso aí. Então, você que está se preparando aí para fazer o concurso da guarda já agora nesse próximo domingo, tem aqui um compromisso do candidato ao DIFAS de que, se você passar, você será nomeado. Com absoluta certeza. Vamos sortear mais uma perguntinha? Ele pegou lá de baixo essa, gente. Essa é de Floriza Banhos. Sou aposentada pelo INSS por tempo de contribuição, mas continuo como CLT, na função de auxiliar de secretaria. Quero saber se tenho direito aos 40. Imagino que seja ser demitida para receber os 40% de multa, enfim. Mas ela já está aposentada? Ela já está aposentada. Eu não entendi muito bem a pergunta também, não. Ela já é, pelo parece que ela já é aposentada, falou, né? Sou aposentada CLT. pelo INSS. O que acontece, né? A prefeitura, ela cuida dos funcionários efetivos, é da prefeitura, e ela cuida dos aposentados, mas não pelo INSS. Ela cuida dos aposentados pelo IPS, né? Então, assim, é o que a prefeitura cuida. Nesse caso aí seria um outro caso, né? Pelo que eu estou entendendo aqui da pergunta dela que você acabou de ler para nós, né? Então, assim, aquele que é aposentado pelo IPS, pela previdência da prefeitura, fique tranquilo também. Assim, nós não, como sempre fez, tratou você com muita seriedade, com muita honestidade, não deixamos nenhum rombo, não tiramos dinheiro da Previdência para botar em banco privado, em banco até privado fora do nosso estado, não irei fazer essas loucuras. Tenho responsabilidade com você, servidor, com o seu futuro, com a sua aposentadoria. Então, aquele que é aposentado da prefeitura pode ficar tranquilo, seus direitos serão mantidos, não iremos fazer nenhuma bobagem como foi feito alguns anos atrás na cidade. Mais uma perguntinha? Vamos lá. Pode ler. Eu tenho que... acho que é Shirley. Se eu vou manter o ticket. Com certeza, não vamos tirar, repito, fique tranquilo, você é servidor, não vamos tirar nada de você. Você que é morador, que tem algum benefício, também não vamos tirar nada de você. Ao contrário, quero ampliar ainda mais os benefícios, quero fazer ainda mais com muita responsabilidade. Isso falo para você, para o seu bem mesmo, para o seu cuidado, para o seu futuro. Então isso nós vamos fazer, não abrindo mão, repito, de cuidar de você, seja você funcionário, seja você morador da nossa cidade, seja você que precisa do serviço da prefeitura, seja você que precisa e que vive dos benefícios da prefeitura. Ao contrário, a gente vai manter e, se possível, vou ampliar. Essa aí provavelmente é uma servidora, né? Que mandou essa pergunta, que ela recebe o ticket da prefeitura. Bom, nós já estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas tem ainda uma pergunta que, para mim, é todo especial. Sim. Que é relacionada à educação. Sim. Eu, como professor, eu não podia deixar de tocar no assunto educação. E o nosso país, ele ainda está muito aquém a educação quando a gente compara aí com outros países, com países desenvolvidos. E a gente sempre tenta aproximar o nosso país da qualidade da educação que outros países ofertam. No entanto, a gente ainda está um pouco atrás, que a gente ainda precisa ofertar vagas. Você está sendo muito generoso, não muito atrás. Pois é, então hoje a gente precisa ofertar vagas, porque ainda temos muitas crianças e adolescentes fora da escola e, paralelo a isso, melhorar a qualidade na educação. Quais são as suas propostas para a educação da Serra para os próximos anos, caso seja eleito? Eu concordo com você. Eu tenho falado muito na cidade, ou seja, que a atual gestão ela não começou e não terminou o ato dela. Ela pode ter entregue alguma escola que eu fiz lá atrás, ter entregue alguma creche que eu fiz lá atrás, mas essa gestão ela não começou e não terminou nenhuma escola e nenhuma creche. É impressionante isso. E a gente tem percebido, eu estou na rua, como ontem em Cidade Palmar, uma criança veio correndo me abraçar e pedindo: prefeito, por favor, faz uma escola aqui, porque eu quero estudar perto da minha casa. Então, assim, essa é uma demanda enorme. Ou seja, na minha época, eu fiz 16 supercreches. Não foram uma, nem duas, nem três. Foram 16 supercreches. É um número impactante
na nossa cidade. Então, e a gente não vê nenhuma iniciada e terminada na atual gestão. Então, a gente precisa ampliar o número de escola, a gente precisa ampliar o número de creche. Essa cidade cresce a cada ano 10 mil habitantes por ano. Nós estamos junto com Rio, São Paulo, Belo Horizonte, estamos entre as 10 cidades no Brasil que mais cresce. É algo impactante, a gente precisa estar atento a essa fala que eu estou tendo. Então, a gente vai precisar de mais escola, de mais creche. E, ao mesmo tempo, temos qualidade no ensino. Ao mesmo tempo, e esse é o nosso sonho, de fato, ter escola em tempo integral, de fato, termos creche em tempo integral. Então, esse é o nosso sonho, com qualidade, com formação ao professor, dentro das nossas limitações, melhorando as questões salariais do professor, dentro das nossas limitações, diminuindo o número dentro da sala de aula para ter mais qualidade, dentro das nossas limitações, aumentar ainda mais o espaço democrático dentro da educação, dentro das nossas limitações, fazer muito mais pela educação, porque senão, de fato, nós não vamos ter uma serra com mais qualidade de vida, nós não vamos ter uma serra com mais geração de emprego se a gente não fizer isso. Então, a cidade avançou, a cidade cresceu, mas algumas das questões, como colocamos na saúde, piorou, e na educação as coisas não melhoraram, né? E, infelizmente, a gente observa até que está botando muito dinheiro, muito investimento, diz o atual candidato aí. Muito dinheiro estava colocando, mas proporcionalmente a gente percebe que não houve avanço nessas questões, porque os resultados não foram bons, essa que é a realidade. Então, assim, nós vamos, se Deus quiser, priorizar essa questão da educação, tomar muito cuidado com esses investimentos. Vai ter construção de escolas? Necessariamente, nós vamos ter que fazer escolas, fazer creches, porque a população aumentou, cada ano aumenta 10 mil habitantes, assim, repito, isso é impactante. A gente vê muitas praças sendo entregues, mas a gente não vê muita escola sendo entregue. A gente vê muitas praças sendo reformadas, me parece mais de 100, foi esse o número divulgado, e a gente não vê esse mesmo número no número de creches. Então, assim, isso vai ser a nossa prioridade. Entendemos que as praças foram importantes, mas as escolas, as creches e as unidades de saúde serão as nossas prioridades. É isso aí. Pessoal, repito, não vou conseguir perguntar para o Aldifas todas as perguntas que vocês mandaram. Sorteia a última pergunta do participante hoje. Opa. Esse aqui veio de Suzane. É uma pergunta grande. Vamos lá. Considerando que hoje temos uma aplicação de 27,9% em educação pública, conforme painel de controle do Tribunal de Contas, como o senhor pretende cumprir o percentual de investimento público em educação pública previsto no Plano Municipal de Educação, que é de 35%? Esse é o grande desafio, né? Ou seja, ela está por dentro dos dados, 27,9%. Primeiro, assim, esse número não pode ser menor, né? E a nossa meta tem que ser os 35%. Então, esse vai ser o grande desafio. Ou seja, a gente não pode fazer menor do que está sendo colocado e ter como meta os 35%. Então, assim, é o que nós vamos buscar, enquanto eu, prefeito, vamos buscar, tendo que isso é o desafio do nosso país, isso é o desafio que todos nós temos. Então, isso é a garantia, Suzana, que essa é a nossa meta e esse é o nosso desejo igual ao seu. É isso aí. Como eu perguntei para todos os candidatos que já tiveram batendo papo comigo aqui, por sinal, já deixo bem claro que todos foram convidados e apenas um não aceitou o convite. Enfim, talvez até o dia 6 aceite, mas nesse momento já está um pouco complicado também pela reta final que nós temos e pela nossa agenda que também já foi ocupada. Mas enfim, todos foram convidados e todos que passaram aqui tiveram que responder uma das perguntas que a gente pede para o candidato agora não ser mais candidato. Então agora eu estou falando com o Aldifas Charles. Faz tempo que alguém não me chama de Charles. Faz tempo. A não ser minha família que me chama de Charles e os amigos de infância que ainda me chamam de Charles. Aldifas, nesse momento você é eleitor. Você não é mais candidato. Sim. E a gente tem nessa eleição 7 candidatos na Serra. Eu acho que já tem muito tempo que a gente não tinha 7 candidatos disputando a prefeitura. Em qual desses você não votaria?
Só pode um, só pode eu não votaria. É difícil essa questão que eu não votaria. E por quê, né? Justifica eu também. Respeito todos, assim, com toda franqueza, não tem nada pessoal contra ninguém. Eu quero discutir, debater, eu quero debater ideias, propostas, projetos, viabilidade de cada ação, de cada questão. Quero fazer isso, ou seja, não tem nada de verdade, assim, nada contra ninguém, não tem nada especial. Não existe isso, graças a Deus. Eu estou muito tranquilo, muito leve na rua. Quando eu encontro até alguém que já tem candidato definido, eu falo, não, mantém, vamos sim, vamos para frente. Graças a Deus, eu estou muito tranquilo e muito leve nessa eleição. Agora volta para o candidato. Ok. E o senhor tem 2 minutos para conquistar o meu voto. O seu voto? O meu eu falo voto. Eu vou falar olhando para você, me desculpa aí que eu vou falar agora com o meu eleitor. Falo para você que eu sou o candidato mais preparado, mais experiente, aquele que dá a você a segurança que você precisa. Que tipo de segurança? Você não perdeu o que a gente conquistou nesses últimos anos, esses 20, 10, 20, 30 anos. Não fiz tudo, não fiz sozinho, mas fizemos muito para essa cidade. E eu sou essa pessoa de verdade que tem a experiência, de verdade que dou a você essa segurança. E eu sou o candidato, com todo respeito aos outros, que pela essa experiência, por esse meu preparo, de fazer muito mais para você. Eu desejo avançar, principalmente na questão da saúde, que está um caos nessa cidade. Tenho falado isso para todo mundo. O meu foco, a minha prioridade será a saúde nessa cidade. Tá aí. 1 minuto agora para falar para o pessoal de casa. Quero agradecer estar aqui, essa oportunidade. Quero que Deus abençoe você, sua Amém. família. Obrigado aqui a sua assessoria, esse time maravilhoso que está aqui acompanhando a gente. Deus abençoe você. Te peço o seu voto. Vem com a gente, vem com 11. É o candidato mais preparado, é o melhor candidato, com todo respeito aos outros candidatos, do ponto de vista da experiência, do preparo, das propostas. E essa que tem que ser a discussão. A discussão não é o novo contra o velho ou o velho contra o novo. Essa é uma discussão pequena, rasa, muito barata. A discussão é quem está mais preparado, quem tem as melhores propostas, quem pode fazer mais por você e proporcionar um futuro melhor para você. É isso aí. Eu agradeço você que esteve com a gente aqui até o final. Agradeço imensamente ao Difas você ter conseguido um espaço na sua agenda para a gente ter esse bate-papo. Sei que essa agenda aí na reta final, quanto mais o tempo passa, mais fica corrida a vida de vocês. Sim. Então, agradeço imensamente. Espero que você tenha tido aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os projetos do Aldifas, sim, porque o Aldifas muitos já conhecem. Sim. Mas agora as ideias à frente da prefeitura que ele vai tentar aí mais uma vez. Eu aviso para você que na próxima semana a gente vai estar batendo papo aqui com mais um dos candidatos à Prefeitura da Serra. E, como sempre, você pode mandar aqui a sua pergunta, porque a sua pergunta será respondida, quem sabe, para o próximo prefeito da Serra. Talvez em outro momento você não tenha essa oportunidade, ok? Um forte abraço e até o próximo. E mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.